Boa tarde, amigos. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos fazer mais um comentário no livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 17, Sefer Bereshit, ou seja, livro de Gênesis. Vamos ler os versículos 7 e 8, que diz: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que nós temos aqui é uma promessa de Deus a Abraão. Abraão, ele foi escolhido por Deus, e Deus fez um pacto com Abraão, conforme nós temos aqui no capítulo 17, e mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai exaltado; Abraão, pai de muitas nações. Aqui no versículo 5 diz: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nós vamos falar sobre a herança dada a Abraão e a sua descendência. O que Deus aqui prometeu para Abraão foi dar a ele a terra das suas peregrinações. Por onde Abraão andou, e posteriormente Isaque e Jacó, na terra de suas peregrinações, Deus deu a terra por onde palmilhou Abraão, Isaque e Jacó, ou as terras, como possessão perpétua. Qual é a finalidade deste texto? A finalidade deste texto é dizer que a terra de Canaã, a terra por onde andou Abraão, Isaque e Jacó, a Judéia, como hoje é conhecida, ou a terra de Israel, ou a terra de Judá. A finalidade deste texto, o objetivo é informar para todos os que leem que o que nós conhecemos hoje por terra de Israel é possessão perpétua dos judeus. E por que assim? Porque Deus prometeu dar a terra de Israel, a terra da Judéia, a terra de Judá, a Palestina, ou a terra de Canaã, como antigamente era chamada, por possessão perpétua aos filhos de Israel. É isso que o texto está nos dizendo. Olhe lá: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A palavra descendência, que no hebraico é zerá e no grego é sperma, ela tem um sentido no Antigo Testamento. Qual é? A promessa aqui está dizendo que a terra foi dada a Abraão e a sua zerá, ou seja, a sua descendência, ou
a sua, no grego sperma, a sua descendência. No Antigo Testamento, queridos, é inegável, nós não podemos entender de outra forma senão esta, que a terra de Israel, que nós hoje conhecemos como terra de Israel, a Palestina, pertence ao povo judeu. A mensagem do Antigo Testamento é essa. E a descendência de Abraão no Antigo Testamento não é outro povo senão o povo judeu. Repito, a descendência de Abraão no Antigo Testamento não é outro povo senão o povo judeu. Só que quando nós passamos para o Novo Testamento, Paulo ele traz uma outra interpretação ao trabalhar a palavra hebraica zerah, ou no grego sperma. Quem é a descendência de Abraão? Quem é a descendência que tem direito sobre, não só sobre a Palestina, não só sobre a terra de Israel, mas sobre o mundo? Quem é a descendência? A dona da terra, a herdeira. Para Paulo, eu vou ler aqui para os senhores, Gálatas, capítulo 3. Vejamos o que Paulo diz. Gálatas 3, eu vou ler dos versículos, vamos ver, 14 em diante. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, Paulo aqui se inclui entre os judeus, recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Veja que Paulo está fazendo referência ao texto que lemos. A palavra posteridade ou descendência ou semente é a mesma coisa, que no hebraico é zerá e no grego é esperma. Voltando, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas eu quero aqui fazer uma observação na teologia de Paulo. A palavra esperma, no grego ou no hebraico zerá, que quer dizer descendência, semente, posteridade, ela tem um duplo sentido. E Paulo sabia disso. A palavra zerá, ou esperma no grego, que traduzida é descendência, semente, ela tanto pode ser aplicada a um indivíduo, a uma pessoa. Eu posso apontar para um filho meu e dizer: este é o meu ou a minha descendência. Mas alguém pode olhar para os meus filhos e perguntar: esta descendência é sua? E continua no singular. E eu posso responder: sim, esta descendência, esta prole, esta descendência é minha. Então você vê que a palavra descendência, ela pode ser usada para um indivíduo e para mais de um indivíduo. Não interessa quantos. A palavra descendência, ela aplica-se a uma pessoa ou a muitas, a uma família e até a uma nação. É o exemplo da nação de Israel. A nação de Israel, ela é vista como a descendência de Abraão. É assim que o Antigo Testamento nos apresenta. E Paulo, ele sabendo dessa, vamos dizer, desse significado duplo,
Ele então, como um perfeito rabino, ele interpretando o Antigo Testamento e trazendo agora para o campo cristão, ele diz que as promessas de Deus feitas a Abraão e a sua descendência, aí Paulo ele diz, olha o que ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, olha o que Paulo diz, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Então Paulo ele faz uma interpretação legítima da palavra descendência. Ele não está, a palavra em si, descendência, ele não está interpretando erradamente, porque a palavra ela pode ser aplicada a um indivíduo. E neste caso o que Paulo está dizendo é que as promessas de Deus foram feitas a Abraão e a sua posteridade, e essa posteridade é Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que todas as promessas de Deus do Antigo Testamento, elas foram feitas para Cristo. Elas são canalizadas por Cristo. Todas as promessas de Deus estão ou foram colocadas nas mãos de Cristo. Na teologia de Paulo, ele reconhece que a nação de Israel é a descendência de Abraão. Mas Israel, ele foi portador das bênçãos, dos oráculos, da revelação de Deus, isso na teologia de Paulo. Por um tempo, para Paulo, a Torá e tudo que Deus colocou nas mãos de Israel foi colocada até que o verdadeiro ou o único descendente, o dono de tudo, viesse. E na teologia de Paulo, o dono de tudo não é a nação de Israel, não são os judeus carnais. Não são os filhos de Abraão na carne, não são aqueles que são circuncidados na carne. Para Paulo, o herdeiro de Deus, em primeiro lugar, é o Messias, Cristo, Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo faz com que a descendência verdadeira seja, em Cristo Jesus, todos os cristãos. Vamos ler aqui o que ele diz aqui. Ainda em Gálatas, capítulo 3. Olha o que ele diz, 3:29. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja, então, que o manuseio teológico de Paulo ele difere grandemente do que comumente os judeus interpretam. Se no Antigo Testamento a semente de Abraão era apenas os judeus, a descendência de Abraão era apenas os judeus, os israelitas, os hebreus, no Novo Testamento isso muda. No Novo Testamento, quem é a semente de Abraão? Em primeiro lugar é Cristo, é o descendente. A partir de Cristo, todos aqueles que aceitam a Jesus, eles se tornam descendência de Abraão. O que não é ensinado no Antigo Testamento. Não é ensinado. No Antigo Testamento, mesmo que um gentil aceitasse a Torá, ele tinha, vamos dizer, os mesmos direitos que um judeu até certo ponto. Ele gozaria também da salvação. Ele teria os mesmos benefícios. Porém, ele nunca seria chamado um descendente de Abraão legítimo. Seria considerado um judeu, sim. Todos aqueles que seguiam a Torá, ainda que não fossem legítimos filhos de Abraão, eram considerados judeus e são considerados judeus. Era necessário se circuncidar para ser considerado judeu e ainda hoje é. Era assim no Antigo Testamento e é ainda assim hoje. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Paulo ele dá uma outra conotação. A verdadeira circuncisão para Paulo não é da carne, sim a do coração. O verdadeiro judeu para Paulo não é na carne, não é na circuncisão carnal, e sim no espírito, na alma, no coração.
Para Paulo, o verdadeiro judeu é aquele que confessa que Jesus é o Senhor, confessa que Jesus é o Cristo. Para o apóstolo Paulo, a semente de Abraão, o verdadeiro descendente de Abraão, não é a carne, e sim aquele que é no Espírito. Você pode ler em Romanos capítulo 2, que Paulo vai explicar isso. O verdadeiro judeu é no Espírito e não na carne. O verdadeiro filho de Deus é no Espírito e não na carne. Não é a circuncisão que nos faz ser filhos de Abraão, e sim a fé em Jesus Cristo. Tratando-se da terra da promessa, os judeus carnais, eles reclamam a terra de Israel como perpétua possessão deles. Mas a verdade é que, para Paulo, não só a terra de Israel, mas todo o orbe da terra, todo o planeta, é possessão de Cristo e dos seus irmãos, que são os cristãos. E quem são os cristãos? Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São tanto judeus como gregos, mas observando, judeus que reconhecem que Jesus é o Cristo. Gentios que abraçam a Jesus como Cristo. Então, para Paulo, só existe um povo salvo na face da terra. Chama-se cristãos. É a igreja. Para Paulo, a única descendência, a descendência verdadeira de Abraão é a igreja, são os cristãos. Por quê? Porque a verdadeira descendência, eles reconhecem que Jesus é o Messias. Para Paulo, os judeus não são a descendência de Abraão. Por quê? Porque eles não reconhecem a Jesus como Messias. E é simples, porque no conceito de Paulo, todas as promessas do Antigo Testamento, todas as promessas de Deus foram feitas para serem cumpridas por Cristo e em Cristo. Repito, todas as promessas do Antigo Testamento, elas são em Cristo, por Cristo e para Cristo e de Cristo. Todas as coisas são de Cristo, por Cristo, para Cristo e por Cristo. Para Paulo, não existe ninguém que possa chegar a Deus a não ser por Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar que aquela promessa que Deus fez a Abraão, conforme nós temos em Gênesis 17, versículos 7 e 8, essa é uma promessa que tem o seu cumprimento em Cristo e por meio de Cristo. Ou seja, quem é a descendência portadora das bênçãos de Deus? É a descendência de Abraão. E quem é a descendência? É Cristo. Então é por meio de Cristo que todos, judeus e gentios, adquirem as bênçãos. É por meio de Cristo, queridos. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar agora e para todo sempre. Amém.